Como posicionar adequadamente o seu paciente pode contribuir com a ventilação? Não só, tá? Vou além. Sabia que isso também pode melhorar e influenciar positivamente a troca gasosa? A gente já tá aqui, ó, algumas aulas falando sobre ventilação, mas não é só sobre entrar e sair, é para onde o ar vai depois que ele chega no pulmão. Então, essa é a nossa 6ª aula da série Fisiologia Respiratória e vamos falar sobre diferenças regionais. Bom, eu sou o professor Augusto Cruz, sou fisioterapeuta, sou especializado em fisioterapia intensiva, aperfeiçoado em pediatria hospitalar e já estou aqui há algumas semanas trazendo conteúdos de fisiologia respiratória baseado em 4 literaturas, tá? Baseado no Fisiologia Pulmonar do Levitsky, Fisiologia Respiratória do West, Fisiologia Respiratória do Schumacher e o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, que eu não vou mostrar porque tá sem capa, mas você consegue também encontrar o link para adquirir os livros aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso que a gente discute aqui, obviamente é importante você conhecer as literaturas e estão aqui embaixo. Bom, já começando, né, é importantíssimo a gente lembrar que o Brasil tá sofrendo aí uma das piores catástrofes climáticas que nós já tivemos na história. Rio Grande do Sul foi afetado por fortes chuvas, enchentes, cheias de rios e muita gente está desabrigada, muita gente infelizmente perdeu a vida e o Brasil inteiro está movido aí em prol das vítimas. Por isso eu deixei esse QR Code aqui, tá bom, gente? Se você quiser doar, esse QR Code te direciona para vaquinha de alguns influenciadores que estão lá na linha de frente do cuidado das vítimas, tá? Se você quiser, eu também vou deixar o link da chave aqui na descrição do vídeo pra gente ajudar. Usar aí da nossa responsabilidade social e do espaço que a gente tem para falar para também contribuir com as vítimas do Rio Grande do Sul. Mas vamos começar a nossa aula, né? Vamos começar a nossa aula sobre diferenças regionais, né? Que o West e o Levitsky discorrem resumidamente ali no final dos seus capítulos de ventilação, mas que é bem interessante a forma como eles abordam. O West discute bem menos, vai discutir mais pra frente com mais detalhes, mas é extremamente interessante como que eles já começam a introduzir essa diferença da quantidade de ar que vai permanecer no pulmão ali, né, em diferentes momentos, principalmente no momento da CRF, como a gente já falou nas aulas anteriores. Lembrando, se você não assistiu as aulas anteriores, dá uma pausa nesse vídeo, volta lá, vem maratonando, porque esse conhecimento ele tem somado informações para trazer para vocês um conhecimento mais amplo e mais completo sobre o assunto, tá? Bom, mas olha que interessante, o West, né, depois que a gente estava discutindo lá espaço morto, anatômico, fisiológico, falei do instrumental, depois que a gente começou a falar sobre o impacto da pressão parcial do gás na troca gasosa, diferentes altitudes, tensão do gás, tal. Agora ele vai começar a mostrar como lá dentro esse ar ele vai se distribuir de formas diferentes, né? E os autores eles comentam sobre uma técnica que eles utilizam, que é a técnica do xenônio, né? Então faça a inalação de xenônio e aí com contadores radioativos se observa qual que é a quantidade de xenônio de acordo com as regiões. Calma, tá, gente? O xenônio se conta através de contadores radioativos, mas isso tudo, essa técnica é toda feita em quantidades controladas e seguras para os pacientes, tá? Se a gente for falar de radiação, gente, tem radiação para todo lado, tá? Mas em concentrações pequenas e concentrações seguras para nós, assim como a técnica do xenônio, que é utilizada para essa medição, também é segura. A grande questão que eles observaram aqui, né, vou mostrar aqui rapidamente a imagem que eles descrevem, a imagem do Levitsky também é bem semelhante com essa, eles descrevem ali que as regiões inferiores, né, elas contêm maior ventilação por unidade de volume, diferente do que é o posicionamento ali da CRF. Mas antes da gente começar a entender e concluir aí esse resultado, é importante a gente separar alguns conceitos que são relacionados ao posicionamento pulmonar do nosso paciente, beleza? Lá no começo do conhecimento anatômico, do conhecimento fisiológico pulmonar,
separava assim ápice e base, em vista de que as observações elas consideravam a posição anatômica, né? Então o paciente lá em ortostatismo e tal, e aí observava-se essas características dividindo ali as porções pulmonares em ápice, terço médio e base. Conforme o conhecimento fisiológico de fato da distribuição do fluxo aéreo, até por conta dessa técnica do xenônio, eles começaram a perceber que não seria completamente adequado fazer essa separação, em vista de que diferentes posições influenciam diretamente nessa quantidade de volume pulmonar, dessa distribuição ventilatória, dessas posições de aeração e de ventilação alveolar, como a gente vai explicar para vocês aqui nessa aula. E isso, gente, prova que a distribuição ela não se dá por região anatômica, ela se dá pelo impacto gravitacional do corpo do paciente, né, do peso, da massa corporal do paciente sobre a estrutura pulmonar. E aí, como a gente está falando de impacto gravitacional, a gente está falando que algo depende ali dos fatores gravitacionais, obviamente, a depender da posição que o seu paciente tiver, isso também vai ter impacto sobre diferentes regiões anatômicas. Então, a gente não vai mais considerar ápice ou base para falar sobre o que é mais ventilado ou não. A gente vai falar sobre regiões que são dependentes da gravidade, beleza? Que são regiões que estão para baixo, são regiões inferiores que estão sofrendo ali o efeito gravitacional e o peso anatômico sobre, tá? E regiões não dependentes da gravidade, são regiões mais superiores. Óbvio que nós temos uma região média ali, tá? Intermediária, que ela sofre o impacto gravitacional, mas não tanto, porque ela já está numa porção ali mais próxima às regiões superiores. Mas a ideia é justamente para que a gente consiga diferenciar ali em diferentes perfis pulmonares. Um paciente em ortostatismo vai ter uma área ventilada diferente do paciente em decúbito dorsal, diferente do paciente em decúbito lateral, diferente do paciente em posição prona, tá? E tudo isso se dá pelo efeito gravitacional, que vai ter esse impacto por conta do peso anatômico, não só do pulmão, tá? Do corpo do paciente como um todo, caixa torácica, mama, coração, abdômen, no caso dos obesos, tá? Tudo isso vai impactar, mas também, gente, com relação à pressão transpulmonar e o gradiente pleural, que a gente vai começar a introduzir aqui, mas a gente vai falar com maior amplitude lá no capítulo de mecânica da respiração, beleza? Então a gente vai introduzir aqui a relevância da pressão pleural nessa abertura, nessa estabilização do alvéolo, tá? Mas a gente vai discutir melhor pressão transpulmonar lá na mecânica respiratória. Então, uma breve introdução aqui para a gente conseguir ter a compreensão. Gente, só um detalhe que eu não tinha comentado, tá? Essa chave Pix aqui, ela foi publicada no dia 9 de maio de 2024, tá? Eu recomendo que vocês doem para essa chave Pix até o final de maio. Se porventura a gente for estender essas campanhas, aí eu vou comunicando. Se você chegou em outro mês aí, se você conheceu o canal aqui muito mais adiante, aí eu recomendo que você faça uma pesquisa um pouco mais direcionada para saber qual que é a ação objetivo do momento, para que obviamente você não faça uma doação para uma chave Pix que não está mais ativa, tá? Então só um detalhe importantíssimo para a gente não esquecer da relevância do uso dessa chave Pix, especificamente nesse momento que o Rio Grande do Sul está passando. Mas voltando, olha que interessante disso do que a gente está falando, né? Um paciente em pé é diferente de um paciente que está deitado, que é diferente de um paciente que está de barriga para baixo, que é diferente de um paciente que está de lado, que é diferente de um paciente que está plantando bananeira, né? Totalmente diferente tudo isso. Isso se dá pela ação gravitacional e pela diferença de pressão pleural. Bom, como funciona tudo isso, né? Com relação ao impacto gravitacional, é muito simples da gente entender. Basicamente, conforme você vai empilhando coisas, né? Aquilo que está por baixo vai sofrendo o peso disso tudo, em vista de que a força gravitacional tende a puxar, né, os corpos em direção ao centro da Terra e aí em direção ao solo. Então, sempre de cima para baixo, quem está embaixo vai sofrer ali o acúmulo de peso. E, obviamente, né, quando se fala de alvéolo, isso vai dificultar bastante que esses alvéolos tenham um diâmetro maior, né? Então, eles vão ter aí um diâmetro
no final da fase expiratória, né, que antecede ali a inspiração, um diâmetro menor. Isso obviamente vai favorecer o colapso em condições patológicas, sim, tá? Em condições patológicas, sim. Em condições normais, existem outros fatores que vão contribuir ali para prevenir esse colapso. Não que não tenha microcolapsos, tá? Todo mundo tem microcolapsos, você teve um microcolapso, tá tendo microcolapsos agora, mas a gente vai revertendo isso com ação muscular, com diferentes posicionamentos, com diferentes volumes. Mas em condições patológicas, obviamente, né, o fato desses tecidos estarem sofrendo ali o efeito gravitacional, posicionando eles em um diâmetro menor, né, por conta dessa compressão, que nós chamamos de uma área menos aerada, né, ou seja, ela mantém menos ar ali no final da fase respiratória, e isso vai favorecer ali o colapso pulmonar. Por isso que muitas doenças pulmonares nós observamos maior impacto de colapso pulmonar, na maioria das vezes ali mais próximos à base, né? A base não, perdão. Olha eu cometendo o erro que eu falei para vocês não cometerem. Mais próximos ali à área dependente da gravidade, né? Então, por exemplo, a síndrome do desconforto respiratório agudo, a gente percebe um acometimento muito maior na região dependente da gravidade. Óbvio que depende do perfil da doença, tá? A gente tá falando aí do perfil Baby Lung. Existem processos inflamatórios que são difusos e isso vai acometer o parênquima pulmonar de diferentes formas. Mas em uma parcela das situações a gente percebe esse acometimento na região dependente da gravidade, na região inferior, justamente por conta dessa ação gravitacional que vai minimizar ali a possibilidade de manter esse alvéolo aberto, tá? A grande questão que a gente não consegue pensar assim de início sem buscar na literatura essas informações é que o fato desse alvéolo ele estar em menor diâmetro, não colapsado, tá? Mas ele estar em menor diâmetro, isso permite que ele tenha mais complacência para se mobilizar. Então eu tenho mais amplitude de movimento dentro desse alvéolo para ele conseguir gerar volume. E isso, apesar ali de fazer com que eu tenha menos aeração no final da fase respiratória, isso vai contribuir para que eu tenha maior variação de volume. E esse é o X da questão dessa aula, né? Esse é o detalhe chave aí da discussão de hoje, que ele é o seguinte, ele tem um menor diâmetro aqui de posicionamento no final da fase S, mas isso permite que ele tenha maior amplitude de movimento, certo? E essa maior amplitude de movimento alveolar, ela vai permitir que eu varie mais volume, ou seja, isso vai promover maior ventilação. E aí é o X da coisa, né? Apesar das regiões dependentes da gravidade, as inferiores, serem menos aeradas, elas são mais ventiladas, porque elas variam mais volume pulmonar. Diferente das áreas ali não dependentes da gravidade, que estão para cima, que por conta de não sofrerem tanto impacto gravitacional, né? Essas áreas não estão sendo comprimidas, então os alvéolos eles se mantêm em diâmetros maiores. Já vou explicar o impacto, a influência da pleura nisso, tá? Vamos pensar inicialmente na gravidade. Esses alvéolos eles têm diâmetros maiores do que os alvéolos que são dependentes. Então isso garante com que eles sejam alvéolos mais aerados, tá? Inclusive mais estáveis, menos suscetíveis ao colapso, né? Então são alvéolos ali que vocês vão perceber uma menor incidência do colapso. Aí eu volto a falar da síndrome do desconforto respiratório agudo, do Baby Lung, onde as porções não dependentes da gravidade, né, que estão para cima ali, geralmente anteriores num paciente em decúbito dorsal, essas regiões vocês vão perceber ali uma área mais expandida, né, na tomografia computadorizada ou na tomografia por impedância elétrica, vocês vão perceber essas pequenas diferenças importantes dadas por essa ação. Então, os alvéolos não dependentes da gravidade que estão para cima são mais aerados. O grande X da questão é, pelo fato de eles serem mais aerados, eles são mais distendidos basalmente, certo? E isso diminui a amplitude de movimento que esses alvéolos têm. E o fato de reduzir essa amplitude de movimento que esses alvéolos têm, justamente por estar mais próximo ali do limite de expansibilidade, eu perco quantidade de ar que eu consigo variar, né? Então, assim, eu tenho um tecido elástico que tende ao fechamento, né?
Então ele já está num posicionamento que tende à distensão. Conforme o ar vai entrando, essa distensão vai aumentando cada vez mais. E a força de recuo elástico também aumenta, né? Se a gente lembrar aí dos princípios físicos, a lei de Frank-Starling, o princípio de Frank-Starling fala que um tecido elástico, quanto mais distendido, com mais força ele volta ao seu formato original. É a ideia do elástico, né? Acho que eu não estou com nenhum elástico perto para mostrar para vocês, mas é a ideia do elástico, né? Quanto mais você puxa o elástico, com mais força ele dá estilingada. Isso é um princípio de Frank-Starling, a lei de Frank-Starling. Então o que acontece no alvéolo, que é um tecido elástico, quanto mais distendido ele está, mais força para fechar ele vai fazer. E isso vai dificultar ainda mais a abertura, né? Porque a força de abertura ela está indo contrário à força de fechamento. Então, se eu tenho uma força de fechamento aumentando conforme ele vai distendendo, isso obviamente vai ficando cada vez mais difícil para o músculo. E aí o músculo ele vai não conseguindo vencer tudo isso, não conseguindo abrir mais ainda o alvéolo e, consequentemente, não gerando tanto volume. Então, essa variação volumétrica desse alvéolo na região não dependente, ela é muito menor do que a variação volumétrica desse alvéolo dependente da gravidade, né? Então, o alvéolo dependente da gravidade, ele tem um diâmetro basal muito menor, mas ele tem mais amplitude de movimento, então ele tem uma variação muito maior e ele gera muito mais volume do que esse alvéolo não dependente da gravidade, que ele está mais aerado, ele está mais estável, ele está menos suscetível ao colapso, mas ele não consegue ter uma grande variação por conta de uma baixa amplitude de movimento e, obviamente, a quantidade de volume que ele gera é muito menor. Então a gente considera, apesar de uma região mais aerada, esse alvéolo é um alvéolo menos ventilado. E é por isso que a técnica do xenônio das literaturas, tá? Dos livros que a gente recomenda aqui, elas falam que as regiões inferiores elas são mais ventiladas. Conforme o paciente inspira, percebe-se a chegada de xenônio, né, nessa técnica, mais nas regiões inferiores, por se observar uma variação de volume muito maior. E aí esse é o X da questão de vários raciocínios clínicos que a gente precisa ter, né? Que são raciocínios voltados ao posicionamento do paciente, respeitando essas diferenças regionais. Então a gente tem ali, por exemplo, a posição prona, que é muito conhecida no cuidado ali do paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo. A posição prona, ela segue essa lógica das diferenças regionais, né? Fazendo com que a maior porção anatômica, que é a região posterior do pulmão, que tem maior extensão, inclusive, né? Tem maior diâmetro e maior número de alvéolos, quando você coloca o paciente em posição prona, você coloca essa porção para cima, você coloca essa região para cima. E essa região estando ali para cima faz com que você tenha um maior número de alvéolos mais aerados, ou seja, mais estáveis para abertura, em vista de que eles estavam sofrendo o efeito compressivo lá para baixo, né? E aí você pega esses alvéolos saudáveis que estavam para cima, quando você coloca eles para baixo, você faz com que esses alvéolos sejam mais ventilados também, beleza? A não ser que eles venham sofrer ali, consequentemente, o impacto da patologia num segundo momento. Mas isso tudo tem a ver com entender as diferenças regionais, entender o impacto sobre a estabilização do alvéolo e posicionar isso para a gente ganhar áreas pulmonares. Até porque o alvéolo que é mais ventilado, obviamente, ele tem maior renovação do ar, né? E maior chegada de uma nova quantidade de volume com oxigênio. Mas essa área mais aberta, mais aerada, ela vai conseguir permitir que por mais tempo se tenha troca gasosa, né? Mais eficiente. Então, até mesmo durante a fase respiratória, a quantidade de oxigênio que possa ainda ter ali, né? Ela vai, querendo ou não, trocando ali com mais eficiência por um tempo maior. E é por isso que a gente percebe que há um impacto também na troca gasosa, né? Quando você pega e garante uma estabilidade alveolar de uma maior porção pulmonar, invertendo a posição do paciente para a posição prona, o que acontece é você garantindo mais aeração e garantindo mais área de troca. E isso, consequentemente, melhora muito a saturação, melhora muito a PaO2 do paciente, tá? E aí a gente tem um impacto extremamente positivo por conta disso. Então, olha como conhecer, né, o que a literatura fala faz com que isso mude muito o nosso comportamento ali na beira do leito e possa se utilizar de estratégias simples, como o decúbito do paciente, para ter um resultado, um desfecho clínico
bem positivo, né? Óbvio que isso também se aplica a pulmões comprometidos unilateralmente, né? Então, quando você tem ali um pulmão com uma instabilidade alveolar maior, um pulmão que tende mais ao colapso, você colocar esse pulmão para cima no decúbito lateral também vai promover mais aeração, mais estabilidade desse alvéolo. Pensando assim, ó, eu tenho um pulmão saudável, né? Esse pulmão saudável tá para baixo, não é problema nenhum. Esse ponto tá para baixo, não é problema nenhum. Porque o fato dele estar saudável garante que eu tenha mais estabilidade para manter ele aberto. Agora, pego esse pulmão comprometido e jogo ele para cima, eu vou forçar ali, tender uma aeração maior. Consequentemente, mais estabilidade do alvéolo e consequente, melhora da troca gasosa. Esse é o X, né? É assim que o posicionamento ele vai influenciar muito e muito bem. Quando eu falei do abdômen, a gente também tem que pensar em situações, em condições de pacientes obesos, né? A gente sabe que a inclinação da cabeceira, ela já tem um objetivo ali para prevenção da broncoaspiração, né? Mas no caso do obeso, existe a posição da cadeira de praia, né? Que ela vai ter uma inclinação suficiente para o abdômen ele diminuir ali a carga sobre o diafragma e consequentemente sobre o pulmão, né? Mas também, gente, se você deixa o paciente muito na vertical, o abdômen acaba tracionando a pele e diminuindo a expansibilidade da caixa torácica por conta dessa tração cutânea, tá? Então, essa breve flexão dos joelhos não muito ampla, tá? Ela também ajuda você a diminuir essa carga cutânea e você melhora consequentemente a expansibilidade pulmonar e melhora bastante a ventilação, específico nessa característica. Eu sei que tá parecendo uma aula de ventilação mecânica, mas não, é porque assim, tem muita influência naquilo que a gente faz, né? Mas sim, isso é uma aula de fisiologia. E as estratégias ventilatórias usam como base muito conhecimento na fisiologia. E é por isso que está parecendo uma grande aula de ventilação mecânica. Mas não é, beleza? Mas antes da gente finalizar esse vídeo aqui, é importante a gente também falar sobre as diferenças pleurais nessa mecânica e como que isso impacta também na estabilização alveolar. Porque é um segundo argumento que se utiliza e que pode ser afetado pelas instabilidades torácicas, como acúmulo de líquido pleural, como pneumotórax, né? Como todo tipo de aumento da pressão pleural que se possa ter vai influenciar nisso. Bom, mas vamos lá. A pressão do espaço pleural, ela é dada, né, por uma tração tanto da caixa torácica, tracionando a pleura parietal, quanto do pulmão tracionando a pleura visceral. Apesar de elas serem dois folhetos, né, elas se ligam ali nas extremidades, fazendo um invólucro, mas que não está colado ao centro, tá? Então eu tenho conexões nas extremidades, mas ao centro esse invólucro não está colado. E é nesse espaço que você vai ter o acúmulo de líquido pleural, certo? Mas como eu tenho tração para cá e para cá, isso gera um espaço, obviamente, virtual, tá? É muito, muito pequeno, mas que vai acabar resultando uma negativação de pressão nesse espaço pleural. E essa negativação de pressão, ela é chave para o sucesso da operação, né? Por quê? É ela que vai fazer com que o gradil costal tenha uma influência direta na estabilização do alvéolo, né? Então é esse vácuo, né, essa pressão negativa gerada aqui, que vai permitir com que os meus alvéolos não vençam e não puxem a pleura visceral para dentro, colapsando o pulmão. Então o que eu tenho aqui é um vácuo, e esse vácuo faz com que as pleuras se mantenham sempre próximas umas às outras, mantendo o pulmão mais próximo ali, né, ao gradil costal e ajudando na estabilização do pulmão como um todo. A grande questão é que essa pressão negativa aqui, ela também sofre o efeito gravitacional, né? Então não dá pra gente imaginar que a pressão pleural ela seja a mesma em todas as regiões pulmonares, em todas as áreas pulmonares. Não é, né? Então o que acontece é que regiões dependentes da gravidade, mais inferiores, elas têm valores menos negativos. Se eu falar menos negativos, vai parecer que são menores, né? Elas têm valores mais próximos a zero, tá? Valores maiores que a gente chama, né? Em torno ali de menos 2,5 centímetros de água. Justamente porque você tem um efeito compressivo que acaba diminuindo essa tração pleural, né? E aí, consequentemente, não vai se ter tanta tração e não vai se gerar tanto vácuo. Nas regiões não dependentes da gravidade, lá em cima, o que a gente tem é mais tração, né?
justamente por conta de não se ter tanto esse peso gravitacional. Esse aumento do diâmetro alveolar também vai aumentar o recuo elástico, e tudo isso vai promover uma tração mais forte desse espaço pleural, negativando ainda mais a pressão naquela região, tá? Então a gente pode ter valores entre -8 até -10 centímetros de água nas regiões não dependentes da gravidade, nas regiões que estão para cima, tá? É óbvio que quando se fala sobre pressão pleural, considera-se um valor médio, né, nos cálculos, em torno de -5 centímetros de água. Mas é extremamente importante entender essa diferença, até para saber o quanto isso vai impactar sobre o alvéolo. Até mesmo é essa diferença que vai fazer mais tração sobre a parede alveolar, né? Mais vácuo significa mais força de tração, justamente por conta da pressão transpulmonar, né? Pressão transpulmonar, gente, é a pressão alveolar menos a pressão pleural. A pressão alveolar é 0 no final da fase ES, né? No final da fase INS também, mas a pressão alveolar é 0 menos a pressão pleural. E aí, quanto mais negativa essa pressão pleural, significa que maior vai ser o resultado desse cálculo, porque 0 menos -10, eu tenho mais 10 de tensão aplicada ali, de força que vai tracionar e vai sustentar esse alvéolo aberto. Então, quanto maior for essa força, obviamente maior também é o diâmetro alveolar. Então, tem esses dois fatores, né? Peso e pressão pleural, que vão garantir maior diâmetro de áreas não dependentes, maior aeração de áreas não dependentes, e vão sofrer consequentemente ali um menor diâmetro, menor aeração das regiões dependentes da gravidade, mas consequentemente um pouco mais de ventilação por amplitude de movimento, tá? E ambos esses fatores, peso e pressão transpulmonar, no caso ali o gradiente pleural, e esses dois fatores são impactados pelas forças gravitacionais, tá? Pela força da gravidade, pela ação gravitacional. Então é extremamente importante entender isso. Vocês perceberam que a gente começou a falar sobre posiciona o paciente para cá, posiciona o paciente para lá, em doenças assim, a gente falou sobre desafios ali da ventilação mecânica, que parecia ser uma aula de ventilação mecânica, mas não era, tá? Isso tudo são conhecimentos fisiológicos e responsabilidades dadas inicialmente à ação gravitacional, mas que tem influências em dois fatores que vão impactar. Se a gente for pegar ali uma situação patológica, pleural, a gente vai entender o seguinte, que quando você tem um acúmulo de algo que não deveria estar ali no espaço pleural, como por exemplo um volume em grande quantidade, num derrame pleural, essa pressão pleural, por conta desse acúmulo do volume no espaço, ela não vai conseguir estar negativa, né? Então ela estará positiva por conta desse acúmulo do líquido pleural. E aí o fato dela estar positiva vai fazer com que você não tenha um gradiente pleural. Então sua pressão transpulmonar, que deveria ser alta, ela vai zerar ou ela vai até mesmo negativar, indicando que você não tem mais uma força de tração do alvéolo. E aí esse alvéolo vai vencer, por não ter uma força contrária, ele vai vencer esse gradiente e vai tender mais ao colapso. Então olha como o impacto da pressão pleural tem bastante influência ali nessa estabilização e no diâmetro posicional desse alvéolo. Então é muito por conta dela também que a gente sempre leva em consideração as diferenças regionais, beleza? Espero muito que vocês tenham aprendido com essa aula. Essa aula foi muito clínica, né? Diferente das outras aulas muito fundamentais, essa aula foi muito... parece beira-leito. A gente tava nessa vibe de discussão, mas ela é fundamental para o conhecimento, assim como todas as outras são, tá? Esse é o 6º vídeo, né, da série Fisiologia Respiratória. A gente vai falar sobre muitos outros assuntos. O objetivo é que você permaneça com a gente aqui, então se inscreva no canal, curta o vídeo, para que semanalmente, todas as quintas-feiras às 18 horas, você receba um conteúdo inédito com o conhecimento fundamental da fisiologia respiratória, tá? Os livros, eles são essenciais também para o aprendizado. Isso tudo que a gente faz aqui é um grande resumo do conhecimento. Se você quiser saber detalhes das informações, é importante que você busque as literaturas e que você leia os livros, tá? E aí os livros você encontra nos links que estão aqui abaixo. Exceto o Schumacher, que aí vocês vão ver um link de estante virtual, porque é um livro que não tem mais publicação, ele é um livro mais antigo, tá?
mas exceto ele, todos os outros vocês encontram os livros em edições mais novas aqui no link que está na descrição desse vídeo, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, não esqueçam de deixar comentários aí sugerindo melhorias para o nosso episódio. E é isso, espero você e vejo você quinta-feira da semana que vem, às 18 horas, no episódio 7 da série Fisiologia Respiratória. Tchau, fui!